Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui a gente vai facilitar o direito administrativo para você. Para quem não me conhece, o meu nome é Neto Oliveira. Eu sou professor de concurso há mais ou menos 3 anos. Fui aprovado já em 5 concursos. Quero passar todo esse conhecimento que eu tenho para você. Vamos facilitar, deixar sem usar aqueles termos muito difíceis. Eu sempre odiei isso, esse negócio de estar usando termo difícil. O que eu quero fazer aqui é fazer com que você saia dessa aula dizendo o seguinte: o direito administrativo hoje não é um problema para mim. Tá? Então eu quero que você saia daqui sabendo que é possível você conseguir facilitar esse direito administrativo, porque não é possível. Você fica lá estudando e nada entra na sua cabeça. A partir de hoje vai entrar. A partir de hoje eu tenho certeza que vai entrar. Por quê? Porque eu vou facilitar os termos para você, eu vou desenhar, eu vou te dar exemplos e tudo isso vai ser técnicas que eu uso para fixar tudo isso na sua cabeça, tá certo? Então, sem mais delongas, sem ficar aqui contando história triste, sem ficar com o negócio de é porque eu tinha um sonho, não sei o que, certo? Então, sem ficar com essa firula toda, vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula com a nossa primeiríssima questão, onde ele fala o seguinte: primeiro tópico, a gente vai falar sobre os conceitos iniciais, tá certo? Então foram 2 questões de cada tópico dos que mais caem em todas as provas, tá? Então eu sei que, por exemplo, licitação cai muito e tal, mas não é toda prova que cai, não é para todos os cargos que caem, tá? Então no curso até beleza, tem lá a parte de licitações. Mas aqui, certo, eu trouxe só mais o que cai, para que seja um pouco mais abrangente, para que você entenda melhor, certo, o que realmente é cobrado em tudo. Onde aquela disciplina, aquele assunto, você pode estudar. Que se eu tivesse que apostar 10 fichas, certo? 10 fichas, se eu tivesse 10 chances, eu apostaria as 10 fichas nisso. Beleza? Então, seguinte, vamos lá para a nossa primeira questão, falando dos conceitos iniciais aqui, dos conceitos introdutórios. Ele fala o seguinte: a lei é considerada a fonte primordial do direito administrativo brasileiro. Até aqui está correto. Razão porque este ramo do direito público nacional se encontra codificado. Olha, agora aqui foi o erro, beleza? Aqui veio o erro, certo? Então o item já está errado. Mas essa parte aqui, direito público, tá certo? Tá certo, até aqui tá correto. Ou seja, as normas definidoras, as normas administrativas estão reunidas em um só corpo de leis. E aí, certo ou errado? Já vimos que está errado, agora vamos entender o porquê, beleza? Vamos entender o porquê. Vamos aqui. A gente tem no direito administrativo, ele tem 2 ramos, beleza? Ele tem o direito público, e nós temos o direito privado, beleza? O direito privado. Tranquilo? O direito público, ele é aquela parte do direito administrativo, ela é aquela parte do direito que ela vai reger a relação do Estado com o particular. E por que eu estou fazendo assim, Estado com o particular? Porque o Estado ele vai estar sempre acima do particular, beleza? Então, no direito público, a relação ela é vertical, ela é verticalizada. Então, aqui no direito público eu tenho, vamos desenhar aqui a bandeirinha do Brasil, para representar o Estado brasileiro. Então, no caso aqui, o Estado em sentido amplo, tá? Não é o Estado que você mora, não. O Estado de Ceará, São Paulo, Minas, não é não. É o Estado em sentido amplo, beleza? E aqui a gente vai desenhar, por exemplo, você, concurseiro, beleza? Fazer o chão para não reprovar no psicotécnico, certo? Então, aqui é você, certo? Aqui é você. E aí, nós temos a relação de quê? Uma relação de verticalização, onde o Estado está acima de você, o Estado está acima do interesse particular. E aí, eu vou usar como exemplo isso aqui que a gente está fazendo agora, estudando para concurso público. Então, você tem a relação de que o Estado ele vai dizer o seguinte: olha, para entrar aqui, para ser servidor, você precisa necessariamente passar por uma prova, beleza? E essa prova não vai te garantir estabilidade. Essa prova vai te garantir você entrar
e depois você passar por uma coisa chamada estágio probatório. Ou seja, são todos os passo a passo são falados pelo Estado e não por você, beleza? Então você não dita regras, não é relação entre dois particulares, é uma relação entre o Estado e o particular. Não tem esse negócio de, não, vamos combinar uma coisa, ó, eu faço a prova, mas não faço o estágio, pode ser assim? Ou então, não, eu faço estágio, mas negócio de fazer prova, nada a ver, certo? Então você não combina, não tem esse negócio de, não, vamos acertar aqui para que os dois saiam ganhando. Não tem. O Estado, ele dita as regras, você segue. Acabou, é ramo do direito público, o Estado ele está acima do particular, beleza? Então aqui a relação que a gente tem do direito administrativo. O público está acima do privado, o interesse da coletividade está acima do seu interesse privado, beleza? Agora, no ramo do direito privado, é diferente, certo? Se eu tenho aqui a relação entre o Estado e o particular, agora no direito privado eu vou ter a relação de quê? Eu vou ter a relação do particular com outro particular, beleza? Então eu tenho a relação de um particular com outro particular, certo? Ó, e perceba que ninguém está acima de ninguém, beleza? Os dois estão em pé de igualdade. Os dois estão em pé de igualdade, os dois estão iguais. Não tem direito superior aqui, certo? Ó, então, um não é superior ao outro, tranquilo? E aí eu vou te dar exemplos. Ó. Vamos colocar, por exemplo, casamento, tá certo? Um casamento. Casamento. Certo? Ó. Então, no casamento, a gente tem, por exemplo, o José e a Maria, certo? Ó. Vamos lá. Então, o José é obrigado a pedir a Maria em casamento? Não é. A Maria é obrigada a aceitar o pedido do José? Não é. Beleza? Então, se os dois fizeram essa relação, né? Os dois falaram sim para essa relação, então o que é que a gente tem? Uma coisa chamada matrimônio ou casamento. Beleza? Então, o matrimônio, ele é regido pelo direito civil, certo? Ó, pelo direito civil. E o direito civil é ramo do direito privado. Ou seja, ele rege as relações entre particulares. Mas o Estado não participa? Olha, o Estado ele até participa, mas ele participa aqui, ó, bem pequenininho, de uma forma bem discreta, beleza? Ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dar normas gerais, ele vai dizer, simples, é simples, cara, ó. Você, José, se você escolheu a Maria para casar, você só tem a Maria, beleza? Tá pulando a cerca aí não. Maria, se você aceitou o pedido do José, você também não pode tá pulando a cerca não, certo? Fique só com o José. Então isso aqui é a relação que o Estado ele impõe. Ele diz o seguinte, ó, o Brasil é um país monogâmico, não aceita a bigamia, tá certo? Então você só pode ter uma pessoa, você só pode se casar com uma pessoa, tá certo? Então, o que o Estado brasileiro diz? Ele diz o seguinte, olha, eu dito as regras gerais, as regras específicas eu não quero nem saber, fica aí com o direito civil. O direito civil vai reger, certo? Como é que se dá um casamento, com quantos anos eu posso me casar, certo? Tudo isso quem diz é o direito civil, tudo isso quem vai dizer é o direito civil, tá certo? Com quantos anos eu posso me casar, como é que tem que ser meu casamento, né? Se vou ter que ir no cartório, se vai ter que reconhecer firma, aí fica a cargo do Estado brasileiro. Desculpa, aí fica a cargo do direito civil. O Estado brasileiro ele só diz as normas gerais, as normas específicas fica aí com o direito civil, beleza? Que é lá no Código Civil. Aí na segunda parte da questão, ele diz o seguinte, na segunda parte da questão, fala o seguinte, ó, que é um ramo que é um ramo do direito público, diz que o direito administrativo ele é um ramo codificado. E aí? Aí tá errado, porque ele não é codificado, certo? O direito administrativo é um ramo não codificado. Quer ver? Se eu quero saber sobre o processo administrativo federal, eu vou lá na Lei 9784. Se eu quero saber, por exemplo, sobre improbidade administrativa, eu vou lá na Lei 8429. Se eu quero saber sobre regime jurídico do servidor, o Estatuto do Servidor, eu vou lá na Lei 8.112. Se você for estadual, né, por exemplo, aqui no Ceará, a Lei 9.826, certo? Então, tudo isso é regido
pelo direito administrativo. E o direito administrativo é o ramo do direito público que não está codificado. Ele não é codificado, certo? Se não é codificado, o que eu posso dizer, certo? O que eu posso dizer? Que o gabarito está errado, tá certo? Ó, as normas administrativas estão reunidas em um só corpo de lei? Não, certo? Estão em vários cantos, estão espalhados em vários lugares. Portanto, o gabarito da questão está errado. Tranquilo? Vamos lá para a nossa segunda questão de hoje. Na nossa segunda questão, ele fala o seguinte, ó. Sabe-se que o direito administrativo é ramo do direito público, correlacionado com a função administrativa estatal, possuindo alto grau de cientificidade. No entanto, ainda que exista unanimidade quanto ao seu conceito, a doutrina administrativista costuma tratar a jurisprudência como... Vamos lá. A jurisprudência é um elemento do direito administrativo? Não é. É fonte do direito administrativo? Sim. É princípio? Não. O princípio é o LIMP, certo? Lá do artigo 37 da Constituição. Eu não sei se a gente vai ter questão de princípio aqui, eu não lembro, certo? Ó, mas vai dar uma olhada lá no artigo 37. Atributo do direito administrativo, isso nem existe atributo do direito administrativo. Existem os atributos dos atos administrativos. Do direito administrativo não existe não, beleza? Portanto, é uma fonte do direito administrativo. Aí vamos entender quais são as fontes do direito administrativo aqui, tá certo? As fontes do direito administrativo. Dividir aqui a tela, certo? Para não ter que apagar aqui. Então, quais são as fontes do direito administrativo, tá certo? Vamos começar aqui com as leis. Temos também a doutrina. Nós temos os costumes, e temos a jurisprudência, que é o que diz a questão. Jurisprudências, certo? Que é o da questão. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos lá, fontes do direito administrativo. Essas fontes é a parte que vai dizer, olha, o direito administrativo tem sempre que se basear nisso aqui, ó. Sempre tem que se basear nas leis, sempre tem que se basear na doutrina, sempre tem que se basear nos costumes e sempre tem que se basear na jurisprudência. Tá certo? Vamos lá. O que são essas leis? As leis são as únicas fontes primárias, certo? Então vamos colocar aqui, ó, fontes primárias. Certo? Ó, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se eu estou dizendo para ti que são as únicas fontes primárias, isso quer dizer que todo o resto é secundária. Certo ou errado? Vamos lá. Doutrina é fonte primária ou secundária? Secundária. Costumes é fonte primária ou secundária? Secundária. Jurisprudência é fonte secundária ou primária? Secundária. Beleza? Então, as outras três são todas secundárias. A única primária são as leis, beleza? As únicas fontes primárias são as leis, tá certo? Vamos lá agora, ó. Seguinte, se eu tô dizendo que as únicas fontes primárias são as leis, eu tenho que saber agora diferenciar, porque nós temos a própria lei, beleza? É uma fonte primária, certo? Uma fonte é a fonte primária do direito administrativo, mas você precisa entender também que a Constituição Federal é a principal lei. Se é a principal lei, é a principal fonte. Vamos lá. Outra coisa que também é considerada fonte primária, as súmulas vinculantes. Súmula vinculante é considerada lei? É considerada lei? É. Sabe por quê? Porque ela obriga toda a administração pública a seguir o que ela está dizendo. Tá certo? Então, ó, só quem pode expedir uma súmula vinculante é quem? É o STF. O único que pode expedir uma súmula vinculante é o STF, beleza? O Supremo Tribunal Federal é o único que pode expedir uma súmula vinculante. Por quê? Porque dele obriga toda a administração pública a seguir o que está dizendo. Ela tem força de lei, é como se fosse uma nova lei, tá certo? Doutrina, o que é a doutrina? É o pensamento de estudiosos sobre determinado assunto, beleza? São pessoas que estudaram tanto que eles podem dar pitaco nos assuntos do governo. Pensamento de estudiosos, escritores, certo? Escritores sobre o direito administrativo,
tá certo? Então, é o pensamento de gente que estudou muito para chegar lá. Gente que estudou bastante para dar pitaco nos assuntos do governo. Não quer dizer que o governo tenha que seguir esses pitacos, tá certo? Mas quer dizer que o governo ele tem que dar uma olhada naquilo ali que ele tá sendo escrito, tá certo? Então, o governo tem que... Ele pode seguir como pode não seguir, tá certo? Mas são pessoas que estudaram bastante para estar ali, para dar pitaco nos assuntos do governo, a ponto de dar pitaco nos assuntos do governo, tá certo? Então, o direito administrativo, ele leva em consideração tudo que a doutrina fala, tá certo? Leva em consideração tudo que a doutrina fala. Isso não quer dizer que seja obrigado a aplicar tudo que a doutrina fala, mas a levar em consideração, sim, certo? Então, perceba, aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem Eli Lopes Meireles, nós temos a Di Pietro, certo? Todos eles são escritores que levaram, certo? São escritores que eles colocam as suas opiniões nos livros, que eles colocam o que eles entendem sobre aquilo ali nos livros. E a banca gosta bastante de usar a doutrina, tá? Então, cuidado, bancas como Sebrasp, bancas como FGV, usam doutrina aí para fazer as suas questões. Então, é interessante que você saiba um pouco do que é que a doutrina fala, tá certo? Vamos lá, costumes. O que são costumes? Vamos lá. São práticas da administração, que nem sempre estão em lei, que nem sempre estão em lei, mas tem certa aceitação social, beleza? Uma aceitação, certo? Tem certa aceitação. Vamos colocar, por exemplo, ó, quem é militar ou já foi militar vai me entender melhor, né? Então, tinha ali a ronda dos militares, né? Então, eles iam fazer ali a ronda para saber se todo mundo estava trabalhando e tal. Aí, quem pegava os melhores horários eram sempre os servidores mais antigos. Os servidores mais antigos, eles diziam o seguinte, ó, eu vou pegar o horário de tanto a tanto, que é melhor que o horário de tal a tal, beleza? Por quê? Por que ele escolhia primeiro? Onde é que tem na lei dizendo? Em canto nenhum, mas pelo fato dele ser mais antigo, dava a ele essa certa prerrogativa. E que o próprio cara, o outro que era mais moderno, entendia. Por quê? Que ele pensava o seguinte, não, o cara tá aqui há 20 anos, eu tô aqui há 2 anos, certo? Então, é normal que ele tenha essa prerrogativa sobre mim, que estou aqui há menos tempo. Outro ponto, né? Vamos lá, para quem nunca foi militar, para entender também, né? Vamos colocar a situação de uma remoção. Então, eu tenho agora uma vaga na capital e eu tenho duas servidores querendo essa vaga. E aí, eu vou perguntar quem é que quer ir para a capital? Aí os dois levantam a mão. E aí, quem é que o chefe vai dar prioridade? O mais antigo, tá certo? Então, isso não acontece só no militarismo. Isso acontece também na administração civil, tá certo? Na parte civil. Por quê? Porque é o seguinte, o cara tá ali no interior, às vezes, se lascando há 20 anos, o cara chegou agora, certo? Ele pode aguentar. E aí o próprio servidor, ele pensa, não, ó, eu não gostaria se um cara mais novo que eu na administração tomasse a minha vaga. Então, como é que eu quero tomar a vaga do outro? Né? Então tem esse negócio, essa aceitação social. Eu tenho certeza que de vários aqui que podem estar assistindo essa live estão pensando o seguinte: quem tem que ir mesmo é o mais antigo, né? Porque o mais antigo já tá aí há mais tempo, já sabe como é que funciona o negócio e tal. E o outro chegou agora. Já quer sentar na janela? É o menino do avião? É aquele menino do avião? Tá chorando aí, caramba? Então, isso aqui são os costumes. Nem sempre vai estar na lei, mas tem uma certa aceitação social essa prática, beleza? E o que é a jurisprudência? Eu vou até trocar de cor aqui, ó, porque é o gabarito da questão, né? O que a questão pede. A jurisprudência é o entendimento dos tribunais
dos tribunais sobre determinado assunto. Determinado assunto. E aí eu vou colocar aqui um exemplo, certo? Ó, uma jurisprudência, como exemplo, uma jurisprudência, certo? Do TJCE, por exemplo, Tribunal de Justiça do Ceará. Então, ó, uma jurisprudência do TJCE obriga toda a administração a fazer o que ela está dizendo? Não, é só no TJCE, beleza? A jurisprudência do TJCE só obriga o pessoal do TJCE a seguir o que ela diz, tá certo? Não obriga mais ninguém. Tranquilo? Não obriga mais ninguém. Então, essa jurisprudência, ela não obriga outros tribunais a usarem. Ela não obriga. Ela é só o entendimento que o TJCE vai ter sobre determinado assunto. Tá certo? Sobre determinado assunto. Vou te dar exemplo. Teve um caso, se não me falha a memória, foi lá no Paraná, certo? Que o cara matou a esposa e aí cumpriu a pena e tal, foi preso, cumpriu a pena e tal. Depois de anos, ele chegou lá para pedir a pensão por morte da mulher que ele tinha matado. A pergunta é, foi concedida a pensão por morte? Foi. Por quê? Porque não tinha canto nenhum dizendo que ele não podia receber. Entendeu? E aí foi que eles fizeram, ó, vamos conceder agora, mas futuramente não vamos mais, porque a gente vai fazer uma jurisprudência que toda vez que chegar aqui a gente vai barrar, beleza? Porque não é possível que alguém que causou o fato gerador tenha direito à pensão por morte da pessoa que ele matou, beleza? Então, foi tão bom que outros estados começaram a usar. Foi tão bom que até outros estados começaram a usar. Beleza? Baseado nessa jurisprudência. Mas agora, o outro estado era obrigado a usar? Não era. Não era. O TJ do outro estado não era obrigado a usar. Usou porque achou bom. Usou porque gostou dessa decisão. Beleza? Mas não era obrigado. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, é uma fonte do direito administrativo. Logo, o item B é o nosso gabarito. Agora, uma questão sobre estrutura da administração pública. Vamos lá. Sobre a estrutura da administração pública. Caso um ente estatal transfira a um particular o exercício dos serviços públicos, mediante contrato, ocorrerá a chamada, vamos lá, quando a União, por exemplo, vamos colocar a União como exemplo, certo? Ela quer passar o serviço, certo? Ela quer passar o serviço, ela não quer ficar com aquele serviço, então ela vai passar, certo? Serviço para alguém. Ela pode passar para um ente da administração indireta, uma entidade da administração indireta, ou ela pode passar para um particular, certo? Ó, para um particular. O nome disso aqui é descentralização. Beleza? Se é uma descentralização, vamos lá. Onde falou desconcentração, a gente já pode cortar. Concorda comigo? Então, ó, desconcentração. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria em quê? Ou eu chutaria na E, ou eu chutaria no item B, certo? Ou eu chutaria no item B ou no item E. Ou seja, uma coisa que eu tinha 20% de chance de acertar, agora eu tenho 50%. Por quê? É o chamado chute consciente, tá certo? Uma coisa que eu tinha aí pouca chance de acertar, 20% de chance, agora eu tenho mais chances, beleza? Agora eu tenho mais chances. Vamos lá, vamos fazer a questão aqui. Então, quando a administração ela passa esse serviço para um ente da indireta, certo? O nome desse serviço é descentralização, e essa descentralização vai ocorrer por lei, certo? Através de lei. Ou então, outorga legal. Beleza? E aí, essa administração, ela faz isso passando o quê? Ela passa tanto a titularidade do serviço, como ela também passa a execução do serviço. Certo? Ela tanto passa a titularidade, como ela passa também a execução para esse particular. Para esse ente da indireta. Já quando é para um particular, que é o da questão, certo? Que é o da questão, o nome disso aqui é
delegação. Ele vai delegar o serviço e essa delegação ocorre através de um contrato, beleza? Ó, ocorre através de um contrato ou então um simples ato administrativo. Como a questão falou que é um contrato aqui, então eu já sei que é para um particular, que ele já havia falado aqui, beleza? Então, se ele não falasse essa parte aqui, se botar só assim, ó, transfira o exercício dos serviços públicos mediante contrato. Se a questão quisesse omitir essa parte aqui, ó, quisesse colocar só assim, ó, omitindo, ó, quisesse dificultar, ó. Caso o ente estatal transfira o exercício dos serviços mediante contrato, eu já teria que saber que é para um particular. Beleza? Por quê? Porque por contrato ou ato administrativo é sempre para um particular. Tranquilo? Então a questão foi legal contigo. Ela falou que é para um particular e ainda falou a forma. Beleza? Fora isso, você tem que entender que o particular ele só vai ficar com a execução do contrato. Ou seja, ele não vai ter a titularidade do serviço. Ele não vai mandar no serviço. Ele só vai ficar com o quê? Com a execução. Ele só vai executar o contrato. Ele não vai mandar em nada. Ele só vai executar. Beleza? Então, quando isso acontecer, você entenda que o nome disso é delegação. Portanto, o item B é o nosso gabarito. Beleza? Ele vai delegar o serviço a um particular e essa delegação vai ocorrer através de um contrato administrativo ou um ato administrativo que vai dar somente a execução do contrato para ele. Beleza? Quando ele quer, a União, por exemplo, não quer cuidar de previdência social, então descentraliza para indireta. Por exemplo, aí por lei ela cria uma autarquia chamada INSS, beleza? E essa autarquia ela fica com a titularidade do serviço, ou seja, ela pode dizer como é que ela vai fazer suas atividades através de portarias, resoluções, decretos não, porque decreto é do chefe do Poder Executivo, mas através de uma portaria, através de um ofício, certo? Ele vai dizer, de uma instrução normativa, ele vai dizer como é que ele vai usar aquele serviço, como é que ele vai normatizar aquele serviço. E ele também vai executar o serviço de aposentar o pessoal, de fazer perícia médica, de fazer análise de benefício, beleza? Então, isso aí é quando a administração indireta vai fazer essa descentralização, que vai ser por outorga ou através de lei, beleza? Então, o nome dessa delegação ao particular, o nome dessa descentralização ao particular é chamada de delegação, descentralização por delegação, beleza? Vamos lá agora, ó. Questão 4. Na questão 4, ele fala o seguinte, ó, o Ministério do Trabalho e Previdência, que compõe a administração pública federal, Neto, eu vou fazer um concurso estadual, eu tenho que saber o que o Ministério da Previdência é. Olha, tu só tem que saber o que é que um ministério é, tá? Não necessariamente o Ministério da Previdência, mas tem que saber o que o ministério é, tá certo? E o que é que o ministério é? O ministério nada mais é do que um órgão público dentro da própria centralização do governo. E aí, quando o governo está aqui, ó, certo? Ó, vou colocar aqui uma casa chamada União, certo? Ó, uma casa chamada União, certo? Nessa casa, eu tenho vários quartos, beleza? Ó, eu tenho vários quartos. Então, todo quartinho desse aqui na casa, ó, é um órgão público, beleza? Ó, um órgão público, ó, OP de órgão público. Beleza? E aí, eu tenho o quê? Por exemplo, a Presidência da República é um órgão público? É, beleza? A Presidência da República é um órgão público. Um ministério é um órgão público? É um órgão público. A Defensoria Pública é um órgão público? É um órgão público. Beleza? Tá dentro da estrutura da União. Certo? Tá dentro da estrutura da União. Tá certo? Então, isso aqui, ó, esse movimentozinho aqui, que eu vou colocar aqui com marca-texto, ó. Então, esse movimento de criar os quartos da casa aqui, ó, certo? Ó, esse movimento aqui, ó, que tá marcado de amarelo, beleza? Esse movimento, ele é chamado de desconcentração.
de desconcentração, certo? São os quartos da casa, são os quartos da casa. E essa desconcentração, você pode decorar assim, ó, CO aqui, ó, pegar esse CO, certo? Isso aqui é bizu antigo, tá? Não foi eu que criei, não. Ó, desconcentração, você pode lembrar de cria órgãos, beleza? Cria órgãos. Tranquilo? Então, essa desconcentração, ela cria órgãos, certo? Dentro da estrutura da União, do Estado, do Distrito Federal ou de um município, tá certo? Então, essa estrutura da desconcentração, ela não personaliza os órgãos públicos. Ou seja, a desconcentração não tem... Os órgãos que foram feitos por desconcentração não têm personalidade jurídica própria, beleza? Própria. Não tem, certo? Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver, por exemplo, a Polícia Federal, certo? A Polícia Federal fez algo contra mim que eu não gostei. Fez algo ilegal contra mim, certo? Sei lá, me prendeu de uma forma ilegal, ou me bateu no meio da rua. A pergunta é, se eu tiver que processar a PF, eu vou processar a Polícia Federal ou eu vou processar a União? A Polícia Federal é um órgão público? É. Então, eu não vou processar a Polícia Federal diretamente. Eu vou processar quem? A União, beleza? Eu vou processar a União. Claro que depois a União vai lá, vai demitir o servidor, vai me indenizar, vai demitir o servidor e tal. Beleza, vai ter os trâmites administrativos dela depois. Os meus trâmites judiciais, quem vai responder, o BO quem vai responder é a União. Por quê? Porque foi um quarto da casa dela, ou seja, alguém que morava dentro da casa dela me bateu, tá certo? Então, se eu for processar alguém que mora naquela casa, eu vou processar o dono da casa. Não é o... É como se a PF fosse o filho. Certo? Fosse um filho menor de idade. Eu não vou processar um menor de idade, eu vou processar os pais, beleza? Então, os pais, os responsáveis por ele, tá certo? Então, nesse caso aí, a personalidade jurídica quer dizer isso, certo? Então, não tem personalidade jurídica própria. A PF não pode ser processada. Quem pode ser processado em nome da PF, do que a PF faz? A União, tá certo? A mesma coisa a PM, por exemplo. Um PM bateu no cara, certo? No meio de uma abordagem, bateu num cara. Beleza, eu vou processar a Polícia Militar ou vou processar o Estado? Eu vou processar o Estado, certo? O Estado do Ceará, o Estado de São Paulo, porque a PM é estadual. É uma desconcentração estadual, tá certo? Então, se não tem personalidade jurídica própria, tu concorda comigo que tem hierarquia, certo? Ó, que tem que haver uma hierarquia, tem hierarquia e subordinação. Certo? A PF está subordinada a quem? A União. A União na figura de quem? Na figura da presidência da República. Quem é o presidente? O Lula. Tá certo? Então, a PF está subordinada ao Lula? Tá, certo? Entre aspas, sim. Entre aspas, sim. Tá certo? Então, a subordinação ela vai acontecer do ente federativo que tiver, tá certo? Então, vamos lá. O Ministério do Trabalho e Previdência, se é ministério, está dentro da estrutura da União, tá certo? Que compõe a administração pública federal, certo? É um órgão público despersonalizado? Sim, certo? Ó, por quê? Porque não tem personalidade jurídica, certo? Então, é despersonalizado. Item A é o gabarito já. Vamos ver o erro das outras. É uma entidade da administração indireta? Não. A administração indireta, ela é composta pela fase. O que é a fase? Vamos lá, decora aí, ó. A fase são as fundações públicas, certo? As fundações públicas, elas podem ser de direito público ou então de direito privado, tá certo? Nós temos também as autarquias, as sociedades de economia mista e nós temos as chamadas empresas públicas. Tá certo? Então, esses aqui são os entes da indireta,
são as entidades da administração indireta, certo? Que são as fundações públicas de direito público, as de direito privado, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, beleza? Essas aqui são os entes da indireta. Portanto, não tem ministério aqui, então tá errado. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o vermelho. Entidade da administração descentralizada. Se é descentralizada, é indireta, então tá errado. Empresa pública errado também. Por quê? Porque empresa pública é aquele ente da indireta que possui capital 100% público. É uma autarquia dotada de personalidade jurídica. Realmente a autarquia tem personalidade jurídica. Beleza? As autarquias, elas são da indireta. As autarquias são da indireta. Ele está perguntando dos ministérios. Os ministérios são dentro da administração direta. Tá certo? Então está errado aqui. Podemos marcar apenas realmente o item A. Agora, vou chamar a atenção de você para uma coisa. Ó. A administração pública. Certo? A administração direta é União, Estados, são União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Certo? Ó. E agora a administração indireta. Enquanto isso, a administração indireta é aquela que é composta pela fase que eu acabei de dizer, beleza? Aí eu vou só resumir aqui. Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e também as empresas públicas. Certo? Vamos aqui. A União, ela quer cuidar de segurança pública, beleza? Então ela cria quem? Ela vai criar alguns órgãos. Tu concorda comigo? Que eu disse para você, ó. A União, ela centraliza o serviço e quando ela cria os quartos, ela está desconcentrando. E desconcentração cria órgãos. Lembra que eu falei isso para você? Lembra que eu disse isso para você? Então a União, ela quer cuidar de segurança pública. Então ela cria quem? A Polícia Federal, ela cria a Polícia Rodoviária Federal, ela cria o DEPEN, ela cria a Polícia Ferroviária Federal, tá tudo lá no artigo 144, beleza? Os estados e o Distrito Federal, por outra ótica, não vão criar o quê? Não vão criar a Polícia Federal, porque não é federal, né? Elas são estaduais. Então elas vão criar quem? A Polícia Militar, elas vão criar o Corpo de Bombeiros Militares, elas vão criar as polícias civis, elas vão criar as polícias penais no âmbito dos estados, beleza? Então, esses aqui são os órgãos de segurança do Estado e do Distrito Federal. E o município? Vai criar a Guarda Municipal, professor. A Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, beleza? Ai, Neto, eu considero que é, porque para mim é Polícia Municipal, devia ser para você. Mas, para a Constituição, no artigo 144, só vão falar desses aqui, beleza? Na Constituição Federal de 88, só vai falar, certo? Desses aqui. Então, Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança pública, mas não é órgão de segurança pública, beleza? Até o então momento não é, tá certo? Já para as fundações públicas, certo? Elas têm as de direito público, beleza? E as de direito privado, certo? Autarquias são aquelas que servem para prestar serviço público. Elas prestam serviço público. Por exemplo, INSS, IBAMA. Beleza? Todos esses aqui são o quê? São autarquias. Sociedade de economia mista e empresa pública, elas servem para duas coisas. Elas tanto podem ser PSP. O que é PSP? Prestador de serviço público, certo? Público. Como também pode ser uma EAE. EAE. O que é EAE? Explorador
de atividade econômica. Beleza? Então, ó, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, ela tá onde? A Caixa Econômica é uma empresa pública, beleza? Aqui, ó, vou botar bem aqui, ó. Caixa Econômica. A Caixa é uma empresa pública. Ela é prestadora de serviço público? Sim, quando ela operacionaliza o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Quando ela operacionalizou aquele auxílio, certo? O auxílio... Como é o nome? Não, Auxílio Brasil não. O Auxílio Brasil também, mas o auxílio emergencial, na época da pandemia, beleza? Mas ela também é exploradora de atividade econômica? Sim. Quando ela, por exemplo, te oferece como é o nome? Um empréstimo, certo? Ela te oferece um empréstimo cobrando juros por isso, tá certo? Então ela explora a atividade econômica também. E a sociedade de economia mista? Eu posso citar como exemplo aqui a Petrobras, beleza? Petrobras. Tá certo? Petrobras é uma sociedade de economia mista. O capital dela é aberto. Tá tranquilo? Vamos lá. Então, ó. Vamos agora, então, respondemos a questão. Fizemos o apanhado geral aqui. Vamos para a nossa próxima questão sobre poderes administrativos agora. Beleza? Vamos lá. Carlos, servidor público federal, com o cargo efetivo, praticou o ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância foi aberta e concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais do seu cargo. Beleza. Então ele é servidor, causou dano, certo? Causou dano. Só que o ato que ele praticou não era para ser praticado por ele. O terceiro prejudicado ajuizou a ação de responsabilidade civil contra a União, solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou a concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. A sindicância aberta contra o Carlos caracteriza o poder administrativo disciplinar. Olha, vamos lá. Se o Carlos era servidor público, então é poder disciplinar. Logo está correto. Neto, como assim? Quais são os poderes? Vamos lá. Poderes administrativos. Quais são os poderes? Aí eu tenho esse mnemônico aqui, ó, que é o hipodivino. Beleza? Ó, hipodivino, certo? Ó, o que é o poder o que é esse HI? Hierárquico, beleza? Hierárquico. Vem o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? Aquele poder de dar ordens, certo? Ó, dar ordens. E aí eu vou aqui facilitar para ti, ó, que algumas palavras-chave são avocação, delegação, certo? Delegação, tudo isso são palavras-chave para o poder hierárquico. Nós temos também o poder de polícia. O poder de polícia é aquele poder que ele não é executado apenas pela polícia, ele também é executado pela polícia, certo? O poder de polícia é aquele que vai sempre fiscalizar, certo? Ele vai fiscalizar, certo? Ele fiscaliza, ele multa, ele restringe, certo? Essas aqui são as palavras-chave, certo? Essas aqui são as palavras-chave. Nós temos o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É aquele poder de punir. Punir quem? Servidores ou pessoas ligadas à administração pública. Beleza? É o poder de punir servidores ou pessoas ligadas à administração pública, certo? Nós temos o poder discricionário. Palavra-chave para o poder discricionário: margem de escolha, certo? Uma margem de escolha, certo? E aí ele vai observar o quê? Oportunidade e a conveniência. Certo? Ele vai sempre observar oportunidade e conveniência. Se em um caso eu tenho o poder discricionário, que ele é
que ele está me dando margem de escolha, eu tenho um poder vinculado que ele me obriga, certo? Obriga, vamos colocar assim, obrigação de agir. Beleza? Então, ó, se em um caso eu tenho uma margem de escolha, na outra eu não tenho. Se em um caso eu tenho oportunidade e conveniência, eu posso escolher entre oportunidade e conveniência, no poder vinculado eu não posso, beleza? Porque eu sou obrigado a agir daquela forma. E temos também o poder normativo. O poder normativo é aquele poder que ele vai criar novas regras ou explicar regras existentes, certo? Então ele vai criar ou explicar normas. Beleza? Então ele vai criar uma norma, ou se ele não criou ainda, certo? Ou então se a norma já foi criada, mas não está específico, claro para todo mundo, ele vai explicar, ele pode criar um ato normativo para explicar aquela lei, aquele decreto, aquela medida provisória, aquela súmula vinculante, tá certo? Então tudo isso aqui é decorrente do poder normativo, tá certo? Então a questão pergunta se o Carlos, certo? A sindicância ela vai ser aberta em decorrência do poder disciplinar, está certo? Está. Por quê? Porque o Carlos é servidor público. Se o Carlos é servidor público, ele pode ser punido através do poder disciplinar. Beleza? Questão correta. Vamos lá. Sexta questão. Os poderes administrativos são fundamentais para garantir o interesse público. Nesse sentido, quando um servidor público solicita a aposentadoria, tendo atendido todos os requisitos para tal, opa, isso aqui é importante, hein? Todos os requisitos para tal, tendo atendido todos os requisitos para tal, o administrador público é obrigado a concedê-la. Devido ao poder, se eu estou obrigando, olha o que diz lá, ó, no quadro que a gente fez, ó. Se eu tenho uma obrigatoriedade, então é o poder o quê? Vinculado, beleza? É só a gente procurar aqui no item A, que vai estar escrito poder vinculado é o nosso gabarito, beleza? Poder discricionário é aquele que dá margem de escolha, poder disciplinar é aquele que pune servidores ou pessoas ligadas à administração, poder hierárquico é aquele poder de dar ordens, delegar, avocar, e nós temos o poder normativo, que é aquele de criar ou explicar novas regras, beleza? Então, ficamos aí com o item A. Atos administrativos agora, questão 7. Na questão 7, ele diz o seguinte, ó. Assinale a opção em que é apresentado o atributo do ato administrativo que possibilita a administração executar seus próprios atos, independentemente de autorização judicial. Beleza? Então, ó, olha só o que essa questão está trazendo para a gente. Ela está trazendo os atributos dos atos administrativos. E o que são esses atributos dos atos administrativos? Ó, presta bem atenção, porque atributo é diferente de elementos dos atos, beleza? E os atributos são quais? Os atributos são o PAT, beleza? Decora aí, é o PAT, beleza? O que é o PAT? O que é o PAT? O PAT é a presunção... Peraí, deixa eu pegar o preto aqui. Pronto. Ó, é a presunção de legitimidade, certo? Essa presunção de legitimidade vai levar em consideração a veracidade e a legalidade do ato. Beleza? O que quer dizer essa presunção de legitimidade? Quer dizer que todos os atos praticados pelos agentes públicos, eles em regra, vão ser considerados verdadeiros. Eles vão ser considerados de acordo com a lei. Até que você, particular, prove o contrário. Quer ver um exemplo prático disso? Você já deve ter visto esses programas policiais. Aí, nesses programas policiais, é normal acontecer de um policial tentar entrar na casa de uma pessoa e essa pessoa falar assim: você não pode me revistar, você não pode entrar na minha casa, me mostre um mandado, certo? Me mostre um mandado dizendo que você pode entrar. Aí, ó, senhora, mas tem ali, certo? O cara tá vendendo droga dentro da sua casa, ele correu para dentro de casa, por exemplo, o cara foi feita a perseguição aqui, ele correu aí para dentro.
Então, segundo o STF, ele precisa provar que ele tá certo? Não. Mas se ele quisesse, segundo o STF, ele precisa correr, se ele correr, então foi dado o flagrante, ele correu para dentro de casa e tal, eu posso fazer a busca dele dentro da casa, por quê? Porque ele estava na rua, ele correu para dentro, beleza? Então, vai ser uma extensão, eu posso sim ir buscar ele lá dentro da casa. Mas a pergunta é, o policial ele precisa fazer todo esse discurso para provar que está certo? Não precisa. Ele pode falar assim, senhora, saia do meio, certo? Saia da frente, porque senão eu levo você também, certo? Ele pode simplesmente dizer isso. Por quê? Porque ele tem a presunção. A pessoa, se tiver certa, vai atrás dos seus direitos depois. Ou até mesmo prova lá na hora. Tá aqui dizendo na lei que você não pode entrar, certo? Então, isso é o ônus da prova em contrário. O ônus da prova não cabe ao servidor, não cabe ao policial. Cabe a quem? Cabe ao particular. Cabe ao particular. De dizer que o cara tá errado, que o servidor tá errado. Já que eu dei um exemplo do fato do servidor tá certo, vamos dar um exemplo do fato do servidor tá errado também. Vamos lá. Teve um caso, uma vez, que um cara da PRF parou um brasileiro que tinha tirado não era a CNH, né? Mas era a carteira de habilitação de motorista dele nos Estados Unidos, certo? Aí o cara, o policial, chegou e falou o seguinte, você não pode dirigir com a carteira dos Estados Unidos. Aí o que foi que o cara que foi abordado falou? Ele falou assim, eu posso sim, porque tem um tratado internacional que o Brasil e os Estados Unidos assinaram dizendo que a CNH de lá vale aqui no Brasil. Aí ele pegou e mostrou para o policial esse tratado internacional, o policial viu lá e falou assim, realmente está aqui escrito, pode seguir. Então ele provou. O ônus da prova ele cabe em contrário. Para quem? Para o particular. Para a pessoa que está sendo conduzida àquele serviço. Beleza? Vamos lá. Então isso é a presunção de legitimidade. Que todos os atos praticados pelo agente são verdadeiros e são legais até que se prove o contrário. Beleza? Nós temos o atributo também da autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. O que é que quer dizer esse princípio da autoexecutoriedade, esse atributo da autoexecutoriedade? Ele quer dizer que o agente público ele não precisa, em regra, pedir permissão ao Poder Judiciário para praticar determinado ato, a não ser que a lei diga que precisa. Por exemplo, para eu entrar na casa de alguém, cumprir um mandado judicial, certo? Para eu efetuar uma prisão lá dentro, salvo aqueles casos que eu posso entrar aqui já na Constituição fala, eu preciso de um mandado judicial. Ou seja, eu preciso do Poder Judiciário dizendo, vai lá e entra na casa daquele cara. Vai lá e prende aquele cara, nem que ele esteja dentro de casa. Certo? Então eu preciso desse mandado, porque a lei diz que eu preciso do mandado. Certo? Agora, para abordar uma pessoa no meio da rua e fazer uma busca pessoal, certo? Precisa ligar para juiz aqui, né? Juiz, tem um cara aqui que ele tá com uma tornozeleira, tatuagem de palhaço, tá com a camisa do Ceará, e camisa do Ceará já não é bom sinal, né, doutor? Camisa do Ceará a gente já pode abordar, né? Então, eu queria que o senhor mandasse aí em PDF mesmo, aí pode mandar no meu zap aí um mandado judicial para eu poder abordar o cara aqui. É assim que acontece? Não é, cara. Tu sabe que não é. O policial olha assim, vê o cara com a camisa do Ceará na viatura, ele já fala assim, mão na cabeça, encosta, deita no chão e já faz a busca pessoal. Porque provavelmente ele vai ter uma arma ali. Tô brincando. Mas é o seguinte, ele já pode ir lá e abordar. Ele não precisa pedir permissão ao Poder Judiciário para isso, entendeu? Isso é autoexecutoriedade. Beleza? Nós temos também o atributo da tipicidade. Tipicidade é o quê? É quando o ato está tipificado em lei, certo? Então ele está previsto na legislação, ele está escrito em alguma lei, em algum canto ele está escrito. Isso é a tipificação. E temos também a imperatividade. O que é a imperatividade? Quando você vir esse termo na hora da sua prova, você lembra do termo império,
certo? É o poder de império do Estado, é o poder de força que o Estado tem, certo? O Estado ele vai mostrar sua força através da imperatividade. Por exemplo, ele vai ditar uma norma e você vai seguir, independentemente se você concorda ou não. Não importa se você concorda com isso, você vai seguir e acabou. Certo? Você vai seguir e acabou. Então, a imperatividade é o poder de força do Estado. O Estado ele mostra a sua força, certo? Então, vamos colocar, por exemplo, imposto de renda. Quem é que gosta de pagar imposto de renda? Acredito que de 100 deve ter uma pessoa que goste. Uma vez eu estava no presencial, eu vi um cara que eu perguntei, ele falou: eu gosto de pagar, eu gosto. Tudo bem, opinião dele. Mas a sala estava lotada e só ele levantou o braço, entendeu? Então, a imperatividade, ela diz o seguinte, ó, pague o imposto de renda. E se tu não pagar? Se tu não pagar, você vai estar sonegando imposto e eu vou mandar um servidor da Receita Federal aí na sua casa. E aí? Se mesmo com o servidor lá eu não quiser pagar, e agora? Agora eu vou mandar a Polícia Federal e aí te prender. E se você resistir à prisão? E agora? No fim dos casos, você vai morrer. Por quê? Porque se você resistir à prisão, vem bala de cá, meu amigo, vai bala de lá também, certo? Então, o erro daquele pessoal dos CACs, né? Quando o cara tem uma arma e ele só atira no alvo, né? O CAC, o erro dele é esse. Porque como ele atira só no alvo, ele acha que ele é bonzão. Mas uma hora, quando ele atira numa pessoa, a bala vai voltar, parceiro. A bala vai voltar. Aí pronto, é a hora que ele cola as placas, ele treme logo. Por quê? Porque ele tá acostumado a atirar num pedaço de papel e acha que vai ser que só ele pode atirar. Não, né? Então o erro do CAC é esse, tá certo? Então, no fim, a imperatividade é isso. É quando o Estado ele dá as normas e você vai seguir, independentemente se você concorda ou não, beleza? Então, ficamos aí, ó. É só a gente procurar agora, ó, executar seus próprios atos, independente de autorização judicial. Quem é que faz isso? É a autoexecutoriedade, beleza? Portanto, item C é o nosso gabarito. Vamos lá. Oitava questão, fala o seguinte, ó, a forma de extinção de um ato administrativo que se torna inconveniente ou inoportuno ao interesse público denomina-se, vamos lá, eu tenho a caducidade é quando um ato ele perde os seus efeitos pelo tempo, certo? E não renovaram. Caducidade. Revogação é justamente isso aqui. O ato ele é todo legal, o ato ele é bem feito, mas o ato ele não tem mais oportunidade ou conveniência para existir, beleza? Eu dou até um exemplo que é de uma via de trânsito, por exemplo, que era 60 e aí o ato que dizia que aquela via ia circular 60 km por hora diz o seguinte, não, agora eu quero 50. Por quê? Porque não tem mais conveniência e oportunidade para estar a 60 km, beleza? Então o ato ele era legal, beleza. Só que ele não é mais o quê? Oportuno ou conveniente. Logo, ele é o nosso gabarito, beleza? O nome disso é revogação. O ato ele foi revogado, tá certo? Contraposição. O que é a contraposição? É quando ela vai de confronto a algo, beleza? Quando ela vai de confronto a algo, que não é o objetivo da questão. Anulação. O que é a anulação? Esse algo aqui é outro normativo, tá? Confronto a outro ato. A outro ato já feito, certo? E aqui a anulação. O que é a anulação? É quando o ato ele é ilegal, certo? Quando o ato ele é ilegal, certo? Então ele está em confronto com a lei agora. Não é contra o ato, é contra a lei, tá certo? Então ele está em confronto com a lei. Quando o ato ele não tem mais conveniência ou oportunidade, a gente revoga. Quando o ato ele é ilegal, a gente anula, beleza? Então a anulação é quando o ato ele é ilegal. Quando o ato ele é bem feito, mas não tem mais conveniência ou oportunidade, o nome disso é revogação. O que é a cassação? A cassação é quando você, que tem a licença, você descumpre algo, beleza? É o descumprimento da lei, certo? Você descumpriu a lei. Vou te dar exemplos. Você tem a sua CNH aí, não tem? Beleza. A sua CNH, ela lá no CTB diz o seguinte, ó, que se a pessoa beber e dirigir, ela perde a CNH, certo?
Isso quer dizer que a CNH, sendo uma licença para dirigir, né? Então você na CNH você tem a licença para dirigir, certo? Então essa licença ela pode ser a qualquer momento cassada por você se você descumprir. Se você descumprir. Não é o Estado que está tirando de você porque ele quer. Ele está tirando de você porque você descumpriu, certo? Então ele vai cassar. Tranquilo? Então, quando o ato ele não tem mais conveniência e oportunidade, vai ser o quê? Revogado. Quando o ato é ilegal, o nome disso é anulação. Quando o ato, você descumpre esse ato, vai ser o nome de cassação, beleza? O nome desse ato vai ser cassação, beleza? Sua carteira vai ser cassada. Ou seja, você descumpriu o que o CTB falava. Você, não o Estado, beleza? Você, não o Estado. Então, o nome do que a questão está perguntando, quando o ato não é conveniente ou oportuno, ou seja, é inconveniente e inoportuno, certo? Então, o nome disso é revogação. Portanto, a questão 8 é o nosso gabarito. Beleza? Então, a gente vai finalizar por aqui, tá? A gente vai finalizar por aqui. Logo, com o nosso curso completo aqui, que eu tô lançando hoje, beleza? Vai ter todos esses tópicos que eu já citei aqui e vai ter muito mais, beleza? Então, muito mais. Nós vamos ter a parte de conceitos introdutórios, fontes, princípios, autonomias, regime jurídico, certo? Todos esses atos aqui, agentes públicos, contratos, licitação, serviços públicos, responsabilidade civil do Estado, tudo isso aqui vai estar lá demonstrado para você. É só você ir lá e começar a assistir às aulas, beleza? Todas essas aulas serão dessa forma, desse formato que eu falei para você, desse formato que eu estou passando aqui. Tudo de forma facilitada, simplificada para ti. Para que você não perca nunca uma questão de prova por besteira, porque não lembrou da questão. Eu até sabia, mas na hora da prova me deu um branco. Na hora da prova usaram um termo diferente que eu não sabia. E aí você acabou caindo. Sempre que tem um termo diferente, o que é que eu faço? Eu traduzo para você. Sempre que vem, certo? Sempre que vem alguma coisa diferente, eu traduzo para você. As pequenas pegadinhas que a prova pode trazer, eu também traduzo essas pegadinhas para você. Eu também trago onde você pode errar, onde você pode melhorar, certo? Então tudo isso aí é trazido através do nosso curso, tá certo? E isso, claro, tá muito barato, por apenas R$ 97,00 e você ainda pode dividir em até 12 vezes. Então, para que você não erre mais esse tipo de questão, cara, porque é muito ruim você ficar por uma questão na hora da prova e aquela questão que você até podia saber, né? Você pensa assim, no meu material tá escrito, no meu material tem e eu tô falhando, por quê? Porque eu não quis fazer as aulas, eu não quis prestar atenção nisso, beleza? E aí você acaba errando, acaba perdendo o fio da meada por conta disso. Então, para que isso não venha mais a acontecer, eu criei aqui o direito administrativo facilitado. Por apenas 12 vezes de R$ 9,68, tu pode garantir a tua aprovação para agora, 2025. E claro, você pode ignorar tudo isso aqui que eu tô falando, você pode ignorar toda essa forma que eu tô falando aqui, fazendo para você, né? Com todos esses esquemas que eu passei aqui para ti, tentando facilitar, tentando trazer mnemônico, não, eu facilitei, trouxe mnemônico, desenhei, trouxe exemplos, tudo isso aqui. Você pode ignorar tudo isso e continuar tentando fazer tudo sozinho, tá? Mas você sabe que eu posso e vou ajudar você se você quiser. Então, nos comentários já tá aí publicado o link para que você possa adquirir o curso hoje. Outra coisa, não vai ficar aberto, certo? Não vai ficar aberto. Esse curso ele tem uma duração, ele tem uma duração no carrinho de 7 dias, apenas 7 dias. Depois do 7º dia, eu vou fechar o carrinho e eu só vou abrir em outro momento. E eu não sei quando eu vou abrir de novo. Tá certo? Por quê? Porque como eu me dedico muito a essas questões, então eu vou estar sempre atualizando essas questões, certo? Então eu não vou estar deixando qualquer pessoa estar entrando a hora que quer.
tá certo? Então eu vou deixar por um momento e depois eu vou fechar, e depois por outro momento e depois eu vou fechar. Não sei quando é que eu vou abrir de novo. Eu tô abrindo hoje. Eu tô te dando a oportunidade de você adquirir hoje. E se você não adquirir, você vai ficar de fora e eu só vai ter a oportunidade de novo daqui a sei lá quanto tempo, porque eu não sei quando é que eu vou abrir novamente. Beleza? Então você tem toda a oportunidade, não vai deixar essa oportunidade única no teu ano passar. Beleza? Porque 2025 tem muitos concursos por aí. 2025 tem um novo concurso do CNU. 2025 tem muito concurso de prefeitura, tem muito concurso do estado, tem muito concurso, por exemplo, Polícia Federal Administrativa, ICMBio, IBAMA, vai ter o concurso, a Embrapa vai ser em 2025, outro concurso em 2025 também, concurso da FUNPRESP em 2025, possivelmente depois de maio venha um edital para o INSS em 2025, beleza? Então 2025 vai vir muito concurso. O CNU, eu acredito que venha IBGE de novo, venha dentro do CNU, venha FUNAI, certo? Venha tudo dentro do CNU. E eu acredito que carreiras que cobram direito administrativo, são pelo menos 90% dessas carreiras. Beleza? 90% dessas carreiras eu tenho certeza que vão cobrar o direito administrativo. E é coisa que você não pode mais errar. Eu não te dou, depois dessa aula de hoje, e depois de eu te apresentar isso aqui, eu não te dou mais o direito de estar errando questão de direito administrativo. Tá certo? Então, meu povo, vou ficando por aqui. Então, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar aí nos comentários, pode me chamar no direct, tá? No meu Instagram, ou lá no grupo, ou se você se sentir à vontade em perguntar lá no grupo, pode perguntar, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, eu te espero lá do outro lado, eu te espero no nosso curso completo, com várias questões, certo? Eu te espero lá, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua presença, fique com Deus e tchau, tchau! Fala turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas da Silva, eu 20º colocado aqui para a Jax de Fortaleza, no último certame, que teve em 2022 com o INSS, professor Neto, professor excelente aí de Direito Previdenciário, com quem eu tive o prazer de estudar e que me ajudou bastante nessa trajetória rumo a esse resultado, de 20º colocado em uma das Jax mais disputadas que tem, que foi justamente a da capital aqui do Ceará, Fortaleza. Resolvi em 2022, quando o edital foi autorizado, ter um desafio maior, digamos assim, que foi mudar de carreira e ir para estudar para o INSS. E daí a importância de vocês colarem junto com o professor que saiba o caminho, saiba todas as nuances da legislação, saiba dizer para vocês o que está atualizado, o que está desatualizado, saiba informar para vocês o que estudar para o primeiro, o que deixar para estudar mais para o final da preparação. E isso, turma, pode ter certeza, com o professor Neto, vocês vão conseguir. Porque eu estudei, a maior parte online, eu estudei bastante através dos aulões que o professor dava através das lives no YouTube. Certo? Que ele também era ao vivo e podia tirar minhas dúvidas. Então assim, turma, comece desde já e não se importe com nada que não seja, digamos assim, que não dependam somente de vocês. Não se importe com coisas que dependem de terceiros. Ah, mas a concorrência é tal. Ah, mas o concurso talvez não vai sair agora, sai próximo ano. Não se importe com isso, só façam o que está dentro do alcance de vocês, que é o quê? Estudar. E, se vão estudar, decidam de logo, de imediato, e estudem com o melhor. Professor Neto, beleza? Tamo junto, boa sorte, bons estudos. Fala pessoal, bom dia, meu nome é Samuel, tenho 38 anos, atualmente fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Falar um pouco aqui da minha jornada de estudos, me dediquei bastante, tive vários professores excelentes que me ajudaram nessa jornada. Um deles é o professor Neto Oliveira, professor de Direito Administrativo fera, me ajudou bastante nessa caminhada, só tenho a agradecer, foi muito importante nessa minha trajetória. Hoje, se estou aprovado, devo muito a ele também essa aprovação nessa parte de direito administrativo, que me ajudou bastante. É só agradecer mesmo.